Fala pessoal, bom dia, vamos lá. Dando continuidade, quarta questão da nossa lista. Num calorímetro de capacidade térmica 0,8 calorias por grau Celsius, inicialmente a 10 graus Celsius, são colocados 200 gramas de um líquido de calor específico 0,4. Verifica-se que o equilíbrio térmico se estabelece a 50 graus Celsius. Determine a temperatura inicial do líquido. Beleza? Vamos lá? Bom, o que é que nós temos aqui? Temos duas coisas importantes. Primeiro é um calorímetro. E dá para perceber logo de cara que esse calorímetro ele não é ideal, né? Então vai haver troca de calor entre o calorímetro e o líquido, tá? Tanto é que ele pede para a gente verificar qual é, né, a temperatura inicial do líquido, dando uma temperatura de equilíbrio térmico, né? Então, se vai haver uma temperatura inicial e posteriormente um equilíbrio térmico, é porque vai haver troca de calor entre o calorímetro e o líquido, beleza? Então vamos separar o calorímetro e o líquido e colocar os dados de cada um que a questão fornece para a gente. Primeiro ele diz que a capacidade térmica do calorímetro, é igual a 0,8 calorias por grau Celsius, beleza? E diz que ele está inicialmente a 10 graus Celsius. Então a temperatura inicial do calorímetro é 10 graus Celsius, beleza? E o líquido, nós temos aqui, deixa eu separar aqui. Pronto, e do líquido nós temos que ele tem uma massa igual a 200 gramas, beleza? E tem um calor específico de 0,4 calorias grau Celsius, beleza? E uma coisa importante é que ele dá aqui o equilíbrio térmico, olha, entre os dois. O equilíbrio térmico acontece a uma temperatura, que no caso vai ser a temperatura final para os dois, né? De 50 graus Celsius. Beleza? Então ele pergunta a temperatura inicial do líquido. Gente, como vai haver uma troca de calor entre eles, né? Então nós vamos utilizar aí o princípio da calorimetria, que diz que o somatório da quantidade de calor cedido mais o somatório da quantidade de calor recebido, e isso tem que ser igual a zero. Então essa é a importante relação que a gente tem na calorimetria, em que basicamente resolvemos todo tipo de questão que tem troca de calor. Beleza? Então o que é que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar a quantidade de calor, ó, do calorímetro, e somar com a quantidade de calor do líquido. Tudo isso tem que ser igual a zero. Beleza? Você pode colocar tudo junto na mesma equação ou fazer separado o calor do calorímetro e coloca depois o valor do calor do líquido, depois soma, ou você coloca tudo na mesma equação, beleza? Uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui separadamente, ó, vamos fazer o seguinte: a quantidade de calor do calorímetro, vou colocar aqui, ó, quantidade de calor do calorímetro. Como é que a gente pode encontrar essa quantidade de calor? Perceba que ele deu um dado importante para o calorímetro, que foi a sua capacidade térmica. E a gente sabe que a capacidade térmica de um determinado corpo é o produto da quantidade de calor pela variação da temperatura. Ah, concorda comigo que nós temos a capacidade térmica? Temos 0,8 calorias por grau Celsius. Concorda comigo que nós temos a variação da temperatura também do calorímetro? Claro que temos, porque a temperatura inicial dele é 10 graus Celsius, né? Mas a temperatura final, que também é a temperatura final do líquido, que é o equilíbrio térmico, se dá a 50 graus. Então nós temos a variação térmica do calorímetro, que é o quê? Capacidade térmica, ó, vou substituir aqui embaixo. A capacidade térmica é 0,8
igual à quantidade de calor do calorímetro, que é o que a gente quer saber para substituir nessa equação aqui de cima, tá? Ela é dividida pela variação da temperatura, que é quem? A temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então, nós temos que 0,8 tem que ser igual à quantidade de calor do calorímetro, dividido por quem? Temperatura final é 50, a inicial é 10. Beleza? Então, ó, continuar aqui embaixo. Nós temos 0,8 igual à quantidade de calor do calorímetro, dividido por 40, que é 50 menos 10. Beleza? O 40 está dividindo, eu passo multiplicando, e assim a gente encontra o valor do calor, que vai ser igual a 40 vezes 0,8. Tá? Então, com isso, nós já achamos a quantidade de calor do calorímetro, que é igual a 40 vezes 0,8, que vai dar 32. Beleza? 32 calorias. Essa é a quantidade de calor do calorímetro. O que é que a gente vai fazer? O valor de 32 calorias a gente pode substituir aqui na quantidade de calor do calorímetro. E a quantidade de calor do líquido? A quantidade de calor do líquido vamos fazer da seguinte forma. Como a quantidade de calor do líquido? Ó, a quantidade de calor do líquido há uma variação de temperatura, né? E a questão ela não fala para a gente se houve mudança de estado físico, a gente vai resolver pelo calor sensível. Por quê? Nós temos a massa do líquido e temos o calor sensível do líquido, né? Então, vamos calcular a quantidade de calor do líquido, ó, pelo quimacete, né? Ó, massa, que multiplica o calor específico e a variação da temperatura. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos somar, né? Nós vamos somar as duas quantidades de calor, ó, vamos somar esse cara, nós vamos substituir aqui, tá? E esse cara, nós vamos substituir aqui. E com isso, nós vamos somar o calor, quantidade de calor, e encontrar a temperatura inicial do líquido, beleza? Como que nós vamos fazer isso? Ó, vamos substituir, tá? Porque eu sei que a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor do líquido tem que ser igual a zero. Qual a quantidade de calor do calorímetro? Nós calculamos, né? Dá 32. Então, ó, nós temos 32 calorias mais a quantidade de calor do líquido. E qual é a quantidade de calor do líquido? É o quimacete, né? É a massa, ó, é a massa do líquido que multiplica o calor específico do líquido vezes a variação da temperatura do líquido. Tudo isso tem que ser igual a zero, beleza? Então nós temos aqui, ó, 32 mais a massa do líquido, que é 200, isso é um dado da questão. O calor específico do líquido é 0,4. E agora a variação da temperatura do líquido, onde nós temos a temperatura final menos a inicial. E a temperatura final do líquido é 50 graus, porque o equilíbrio térmico se deu com 50 graus, menos a temperatura inicial. E essa temperatura inicial é o que a gente quer descobrir, né, gente? Então aqui é uma equaçãozinha bem simples, tá? Para a gente encontrar o valor da temperatura inicial. Então eu tenho 32 mais 200 vezes 0,4. Vocês vou fazer devagar essas multiplicações aqui para vocês prestarem bastante atenção, tá? 200 vezes 0,4. Então isso dá 80, tá? Então eu vou repetir aqui o parênteses, ó, 50 menos temperatura inicial igual a zero. Lembrando que a gente quer encontrar a temperatura inicial. Então, como temos um produto aqui, ó, 80, e aqui no parênteses temos dois termos, né? Então vamos fazer a distributiva, tá? Ó, 80 vezes 50 menos 80 vezes temperatura inicial, tá bom? Então vou repetir novamente, ó, 32 mais
80 vezes, a gente agora vai fazer 80 vezes 50, tá bom? 80 vezes 50 dá 4.000, beleza? Menos 80 vezes temperatura inicial, então temos 80 Ti, beleza? Tudo isso igual a 0. Tranquilo, gente? Então, ó, como aqui eu tenho 80 Ti negativo, eu vou passar ele para o segundo membro para ele ficar positivo, tá? Então eu vou ter 32 mais 4.000 vai ser igual, como eu passei 80 para o outro termo, ele ficou positivo, 80 Ti, beleza? Então, ó, 32 mais 4.000, ou 4.000 mais 32, dá 4.032, né? Ó, igual a 80 Ti. Como eu quero encontrar o valor de Ti, eu vou isolar Ti, onde 80 está multiplicando Ti, ele vai passar dividindo. Então, nós temos que a temperatura inicial será 4.032 dividido por 80. Então, 4.032 dividido por 80, a gente vai encontrar o valor aí da temperatura inicial do líquido de 50,4 graus Celsius. Então, essa é a temperatura inicial do líquido. Então, percebam que, apesar do calorímetro ele não ser ideal, né? Ele não é o calorímetro ideal, mas ele conseguiu segurar bastante a temperatura, né, da água. Por quê? Porque perceba que a temperatura final, né, a temperatura de equilíbrio foi 50 graus Celsius. Isso quer dizer que o líquido entrou no calorímetro com 50,4 graus Celsius, né, onde ele variou somente 0,4 graus Celsius. Então o calorímetro, apesar de não ser ideal, ele conseguiu segurar bastante ali para que o líquido não sofresse troca de calor com o meio exterior. Beleza? A gente pode, como exemplo, pode ser uma garrafa térmica, uma garrafa de café, né? Vamos supor que esse problema, o nosso calorímetro fosse uma garrafa de café, né? E o líquido fosse café. Então ele conseguiu manter aí a temperatura quase que inicial, né, do café por um certo tempo. Beleza? Então, temperatura inicial do líquido, que foi a pergunta da questão, aí é 50,04 graus Celsius. Beleza, gente? Espero ter ficado claro. Até a próxima questão.